tentar ser bem breve aqui, né, nessa parte inicial. Depois quem vai mediar o debate vai ser o Abimael. Então, eu vou só esclarecer algumas coisas aqui a respeito de como vai funcionar o debate, de uma forma bem rápida. Convocar os membros da banca e os candidatos, tá certo? Para a gente dar início, já são agora 19 horas e 15 minutos, tá? Bom, e passo a palavra para o Marcos, ele vai fazer um breve comentário durante 1 ou 2 minutos e depois eu continuo, correto? Mas antes de nós começarmos os trabalhos, eu gostaria de convidar então as pessoas para compor aqui a mesa, tá certo? Os candidatos à reitoria, professor Jerônimo. E professora Maria de Lourdes. Também gostaria de convidar Paulo Francisco. Professora do Dante Moscone e a Lilian. O representante da CETESB, Mieser, Mendes Souza. E eu também compor a banca, ali a banca jogadora, tá? Era composta por quatro pessoas. Eu não sei se o Jesse, se ele está por aí, se ele vai aparecer, mas na ausência dele não tem problema. Também funciona com 3. Eu vou passar aqui rapidamente a palavra do Marcos, depois eu dou continuidade. Eu tenho umas coisas para falar sobre as regras. Boa noite, pessoal. Com muito orgulho que nossa entidade, o Sinasep, está organizando o debate hoje para prestigiar as propostas e o que os nossos candidatos à reitoria têm para oferecer a nós e nos próximos 4 anos de governo aí do agraciado Felizardo ou Felizarda que vier a vencer essa eleição. Então, gostaria que todos prestassem bastante atenção e agraciassem aí as falas dos candidatos. Obrigado. Bom, como o Marcos também já iniciou a fala dele, esse debate aqui, primeiro eu gostaria de agradecer primeiramente os candidatos que se resolveram estar aqui presentes, vieram de longe, de Goiânia, o governante também que veio de Tubiara para participar desse debate. E gostaria também de enfatizar, eu não sei, não tenho certeza, mas até onde eu sei, nós somos o único campus que, via sindicato, estamos promovendo esse debate. Parece que hoje cedo aconteceu na Goiânia, mas foi promovido pelo Prefeito Estudantil. Então, isso é mais um motivo de orgulho para nós, aqui, enquanto sessão sindical, de estar aqui organizando esse debate. Tá? Também creio também que as outras entidades, talvez pelo tempo corrido, né, curto, foi apenas 12 dias úteis para a realização desses trabalhos. E aqui já está aí quando nós ficamos sabendo do curto espaço de tempo em que somente uma entidade ou associação que poderia realizar esse debate, rapidamente nós lá na coordenação corremos
candidatos, eu pessoalmente entrei em contato com todos os candidatos para tentar justamente marcar uma data para que nós não pudéssemos realizar esse debate e ficássemos sem essa oportunidade. Né? Eu espero que esse debate seja útil para ajudar aqueles eleitores que ainda estão indecisos, que ainda não sabem ainda quem votar, tá? E que possa também conhecer de perto, talvez, os candidatos, porque ainda talvez não tiveram essa oportunidade de conhecer os candidatos que estão aqui presentes. Correto? Bom, o debate vai funcionar assim, ó, de uma forma bem rápida. Tá? Ele foi organizado pelo sindicato, que é SINASEF, Seção Sindical de Jacareí, e será mediado pelo Abimael. Abimael, ele é aqui de Jataí, ele é radialista, é apresentador de TV e também foi ex-vereador aqui da cidade de Jataí. Tá? Ele que vai continuar os trabalhos a partir do momento que eu passar aqui a palavra para ele. Tá? Então, olha só, o debate ele vai funcionar assim. Aqui dentro, tá? Só questão aqui, aqui dentro, as pessoas que participam do debate, eu peço a vocês que façam assim, silêncio, tá? Que não ofendam o candidato, palavras, não atrapalhem os andamentos do trabalho, é proibido se manifestar, apoiar algum candidato aqui, tá certo? Tá? A gente, né, nesse sentido, para que não se estabeleça o debate. Tá? E o mediador, ele tem aqui o poder de chamar a atenção, fazer alguma intervenção, se for o caso. Tá? E ele será dividido em 4 blocos esse debate. Terá o bloco 1, bloco 2, bloco 3 e bloco 4. O bloco 1, cada candidato vai ter 6 minutos para fazer uma breve apresentação. A ordem de sorteio dos candidatos, ela será sorteada antes dos 4 blocos. Tá? Essa ordem de sorteio será obedecida em todos os 4 blocos. Tá? Então, o candidato que for o primeiro a ser sorteado aqui e o segundo e o terceiro, vai ser o primeiro, o segundo e o terceiro do bloco 1, vai ser o mesmo candidato que vai começar o segundo e o terceiro do bloco 2, do bloco 3 e do bloco 4. Tá? Não vai ter novo sorteio em cada bloco para saber qual é o candidato que vai começar a responder ou fazer as perguntas para a gente ter mais dinamismo aqui no debate. O bloco 2, no bloco 2 serão as perguntas que foram enviadas por e-mail até ontem e as perguntas que serão feitas aqui na plenária. A gente vai colocar nessa caixinha aqui, que vai ficar com o Marlos aqui nessa mesa. Tá? Então, durante o bloco 1, eu peço a vocês que façam as perguntas, porque nós vamos dar um intervalo de 5 minutos do bloco 1 para o bloco 2 para a banca julgadora, selecionar e filtrar as perguntas e passar para o mediador ele fazer essas perguntas para os candidatos, tá bom? Cada pergunta terá duração de 1 minuto e 30 segundos para fazer, tá? E a resposta 3 minutos e 30 segundos, tá bom? Então não façam perguntas muito longas, né? No máximo 1 minuto e 30, e para a resposta cada candidato tem 3 minutos e 30, obedecendo aquela ordem de sorteio, tá? Que vai ser feita antes de iniciar os blocos. O bloco 3, cada candidato poderá realizar apenas uma pergunta para o seu oponente, respeitando aquele sorteio que vai ser feito lá no início. Tá? O candidato 1 vai fazer uma pergunta para o candidato 2 e para o candidato 3, o candidato 2 faz uma pergunta para o candidato 1 e para o candidato 3, e o candidato 3 faz apenas uma pergunta para o candidato 1 e para o candidato 2. Tá? A ordem de escolha fica à vontade do candidato. O candidato que escolhe quem lhe pergunta primeiro. E é isso, o outro será feito outra pergunta. Tá? Cada pergunta terá duração no máximo de 1 minuto e 30, resposta 4 minutos e 30 segundos, réplica se houver 45 e tréplica 1 minuto e 30 segundos também. E no bloco 4, são as considerações finais. Cada candidato tem 2 minutos para encerrar o debate. Tá certo? Só lembrando que a banca que eu citei aqui, ela é formada por um aluno do Corpo Vicente, que é o Francisco, ele é aluno da Engenharia Elétrica,
A Nília, ela é professora do Dante Moscone, que é uma escola que a gente tem um convênio com o Estado aqui dentro do Instituto Federal. Um servidor do Instituto, que é membro de uma associação aqui dentro, que é da CETES, que é o Eliezer, ele não compareceu. E eu, como coordenador do sindicato, nós vamos estar aqui. O objetivo é analisar as perguntas antes que sejam feitas dos candidatos, não tem uma pergunta ofensiva, uma pergunta que possa definir a imagem de alguma coisa do candidato. Para que o mediador, quando faça, ele não tenha esse trabalho de analisar isso. Então, essa banca vai fazer esse filtro antes. Né? Bom, então, é isso que eu tinha para falar. Tá? Eu passo a palavra agora ao Abimael Souza Silva e ele vai continuar os debates. Professor Geraldo da Silva, professora Maria de Lourdes Magalhães e o professor Roberto Gonçalves Mendonça. Cumprimento também a banca e boa sorte aos candidatos aí nas questões. Antes de tudo, como foi esclarecido aqui pelo professor, nós vamos fazer aqui o sorteio da ordem das perguntas. Nós temos aqui, são apenas 3 papéis, de 1 a 10. Nós vamos. Vocês estão virados, né? Então, a gente vai tentar aí fazer o sorteio. Tem alguma objeção de escolha? Tanto faz. Por favor, Luiz. O candidato é 2. Vamos ver se a segunda responder as questões. Com licença. Candidato 3, restou aqui ao professor Berlan a responder. Essa caixinha vai ser usada novamente. Então, o professor Berlan, o candidato 1, primeiro a responder as questões. Professora Maria de Lourdes. Na sequência, o professor Geraldo. Dando início, então, ao debate, como está previsto, total 100 minutos para a apresentação e defesa do plano de trabalho. Começando, então, com o professor Pena. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de parabenizar o sindicato pela organização, a colaboração de todos que fizeram que esse evento pudesse estar acontecendo aqui hoje. Para os que não me conhecem, eu sou Roberto Gonçalves Mendonça, atual diretor do campus de Tumbiara. Fui diretor deste campus entre o ano 2005 e 2008, fui eleito em 2004 neste campus. Fui coordenador da área de indústria deste campus e tornei servidor público federal também neste campus. Ou seja, minha vida acadêmica, no sentido do serviço público, ela iniciou-se exatamente aqui nesta instituição. Quando eu vim para cá, tinha acabado de terminar o meu mestrado em engenharia elétrica e foi essa instituição que me propiciou, de certa forma, a fazer o meu doutorado quando me liberou para cá. Retornando do doutorado, nós assumimos a coordenação de indústria de forma em que nós já vínhamos buscando melhorias, inclusive para a questão da própria estruturação dos laboratórios da indústria, bem como melhorias dos próprios cursos da área de indústria prestados também naquela ocasião. Fizemos, sim, uma gestão boa, avalio isso, tanto que nós fomos eleitos diretor desse campus pela vontade da comunidade no final do ano de 2004. Paralelamente a isso, a gente veio fazendo não só a gestão da instituição, mas como também participando de eventos em que promoviam a pesquisa, desde a parte em que nós fomos apresentando e prontificando a realizar a pesquisa na parte de trabalhos técnicos, em que foram apresentados no Brasil e no exterior, passando de comissões do próprio Ministério da Educação há 10 anos,
fazendo avaliações institucionais de outras universidades e de outras faculdades e centros universitários desse país. Toda essa experiência acumulada, não só na gestão, como nos princípios em que a gente vem observando do próprio serviço público e que a gente vem colocando em prática, isso nos prontificou a estar aqui hoje, nessa condição de candidato a reitor. Muito mais um anseio de ser candidato a reitor é exatamente o anseio de nós vermos cada instituição dessa, cada canto desse interior ser de fato representado e tratado como deve ser. A nossa luta começou aqui desde 1997 e que ela ficou muito mais acirrada em 2005, quando nós assumimos a direção. Nós já viemos desde aquela época buscando e comprando várias brigas para melhorias, inclusive deste campo. Naquela ocasião, nós já brigávamos, implantando no sistema acadêmico que era possível que os professores se livrassem daquele folha de controle de frequência anual. Trouxemos o primeiro mestrado institucional para o interior, para esse campus em educação. Criamos as primeiras bolsas de pesquisa sem pé e tal nenhum nesse campus aqui, do Piara, em 2005, 2006. Várias ações que a gente vem buscando, inclusive hoje, na melhoria disso, que nos trouxeram até aqui. E o campus do interior, por se tratar de um campus que fica um pouco deslocado da capital, quando Jataí, por exemplo, foi implantado há 25 anos atrás, ainda muito se falava da questão de que os investimentos iniciais iam para a capital e ficavam exatamente as sucatas para o interior. Nós já vimos brigando contra isso. E não dá para a gente ficar o tempo todo distante da capital, sendo administrado como olha da capital, sem que realmente não se tenha condições de sentir na pele o que é estar distante desses olhares. Quando nós observamos, nós verificamos que não dá para falar da fome se você nunca teve, não dá para falar das deficiências e das necessidades do interior se você nunca foi, de fato, gestor no interior, não sentiu na pele as dificuldades que os alunos sentem pela falta e pela morosidade. A nossa proposta ela se baseia exatamente na questão não só das melhorias, mas como nos dar autonomia para os campos no sentido de descentralização, no sentido de que dentro das políticas institucionais ela possa ter tomadas de decisões em que os alunos desse campo, assim como os demais, possam pegar as ações exatamente que eles sofrem na conta, sofrem pela falta de tudo e pela falta de autonomia para que eles possam, de fato, resolver melhor e em conjunto em cada campo. Então, muito desse sentido, muito dessas lutas que a gente vem enfrentando no passado, que nos trouxeram aqui. Primeiro curso de engenharia elétrica e do Estado, mas todos nós trouxemos aqui. Muitos de vocês estudando hoje, graças à luta que nós enfrentamos no passado, para que esse curso fosse implantado nesse campo. Dessa forma, eu me apresento como candidato a reitor para a apreciação de vocês. Muito obrigado. E só para esclarecer, eu vou utilizar esse tempo para facilitar a conclusão dos candidatos. Acredito que vai colaborar, vai facilitar. Outro detalhe que foi repassado aqui pelo professor é que as perguntas, ou as pessoas que forem fazer as perguntas, devem se identificar, inclusive, com o nome e a função aqui no Instituto. Sendo que o nome será apresentado. Só para fazer o controle da mesa, para que a mesa possa fazer o controle das perguntas. Vamos então passando aí para a sequência. Professora Maria de Lourdes Magalhães, 6 minutos. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a professora Maria de Lourdes, conhecida mais como professora Lourdinha, sou do campus Goiânia. Na realidade, já estou há 19 anos aqui no Instituto Federal. Iniciei aqui no campus de Jataí, em 94, vivi 2 anos aqui, posteriormente fui para Goiânia. Assumi um cargo de coordenação da área de transporte e hoje estou no nosso 2º mandato como chefe de departamento das áreas acadêmicas 3 do campus Goiânia, onde nós fomos eleitos aí no primeiro mandato com 55% de aprovação
e no segundo mandato com 85% de aprovação. Sou engenheira civil, tenho uma especialização na área de planejamento educacional, sou mestre em transporte e estou finalizando doutorado em economia. E por que nós estamos aqui hoje? Porque nós estamos aqui pedindo mudanças. Na realidade, a proposta que foi colocada anteriormente aqui para vocês foi uma proposta que foi reivindicada por vários campos, onde vários servidores se reuniram e pediram mudanças do que está acontecendo hoje na atual gestão. Mudanças em que aspectos? Bem, essas mudanças elas foram baseadas nas dificuldades de todos os campos. Então, para não falar que a gente não conhece essas dificuldades, na verdade, nós estamos aqui vivenciando, não somente o campus da capital, mas todos os campos, uma ansiedade muito grande em relação a isso. Ela foi pautada em alguns princípios. Que princípios são eles? Primeiro, o princípio da democracia, ou seja, participação efetiva de todos. Segundo princípio, a questão da descentralização orçamentária, bem como administrativa. Um outro princípio que nós nos pautamos, na questão da participação efetiva de todos na tomada de decisões. E principalmente na valorização das pessoas. Hoje percebemos, através de vários discursos aí, que existe uma desagregação entre os campos. E não é isso que a gente quer. Na realidade, somos 10 campos, daqui a uns dias seremos 15 campos. E temos que nos unir para ficar mais fortes. E não simplesmente falar que um campus é melhor do que o outro, que um campus ganha mais do que o outro. Na realidade, a gente tem que pensar em conjunto. Porque nós sabemos as dificuldades e também das coisas que são feitas em determinados campos que não podem ser contribuídas. Como assim? Bem, se eu tenho lá a dificuldade de determinado campo e o outro campus sabe resolver esse problema, por que a gente não pode trocar experiências? Hoje isso não acontece. Hoje, simplesmente, a gente acaba julgando um ao outro. E assim, a gente vai conseguir ainda ficar mais fracos. Então, a nossa proposta é uma proposta de união. União dos campos e fortalecimento de todos os campos, dando uma maior autonomia, que é isso que nós estamos precisando. Hoje, nós sabemos que a nossa gestão atual nos impõe algumas coisas de cima para baixo. E a gente está cansado de apagar fogo. E nós estamos aqui justamente para isso, para ter uma discussão com vocês de uma forma democrática e melhorar dentro de cada campus de acordo com as suas prioridades. E quando a gente fala em questão de autonomia do campus, nós estamos falando isso. Quais são as prioridades de cada campus? No momento que você tem esse orçamento, aí a responsabilidade vai ficar com o gestor do campus. E aí sim, nós podemos decidir o que nós queremos construir, o que nós queremos investir em quadras, em laboratórios, em salas de aula. Então, isso facilita a gestão de cada diretor. Consequentemente, isso dá uma responsabilidade também desse gestor e para todas as pessoas envolvidas dentro do processo. Porque nós sabemos hoje que às vezes nós estamos lá fazendo nosso serviço e isso nós não somos reconhecidos. Não existe uma valorização das pessoas, não existe uma valorização dos servidores e bem como dos nossos alunos. Porque primeiramente precisamos escutá-los para depois tomar as nossas decisões. Sabemos também que em função desses 8 anos aí, nós temos que aprender muito. Aprender como? Primeiro, temos que saber planejar, para depois executar. Esse é um grande problema. Hoje, executamos para depois saber se vamos planejar ou não. Então, nós estamos aqui para pedir o apoio de vocês. Sou candidata à reitoria e conto com o voto de vocês. Obrigada. Com o curso aqui do regulamento,
participar das perguntas. Então, esse é o motivo. Você vai identificar o nome, a seu nome está no tipo mais absoluto sigilo. Tá certo? Então, apenas para que a mesa possa julgar a sua pergunta, caso contrário, a pergunta não será passada. Campus Jataí, exatamente. Servidores e também alunos do campus Jataí poderão participar e fazer aí os questionamentos. Algo mais antes de passarmos aí para apenas isso, né? Vamos então passar para o terceiro candidato, que fará uso da palavra por 6 minutos. Boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer o convite da sessão sindical, pelo evento, agradecer também a Pimarel pelo trabalho aí que está desenvolvendo nessa noite. Cumprimentar a professora Maria de Lourdes, o professor Fernando, pela colocação dos seus nomes para esse processo eleitoral. Eu acho que é um momento democrático que é muito importante, aonde a instituição vai estar discutindo os rumos para os próximos 4 anos. Sou o professor Jerônimo, a maioria já me conhece, mas gostaria de fazer uma breve apresentação. Sou professor dessa instituição desde 1984. Ingressei lá na Escola Técnica Federal ali próximo ao Mutirão. Em 1998, ou melhor, 88, me transferi para a cidade de Jataí para iniciar a implantação deste campus. Na época, unidade de ensino descentralizada da Escola Técnica Federal de Goiás. Fiquei com a minha família, fiquei aqui durante 6 anos. Um processo de implantação muito difícil. Conheci realmente o que é um subcateamento. Era um projeto de implantação de 200 escolas técnicas proposto pelo governo José Sarney, que não saíram de, no máximo, as 10 escolas naquela época, condições totalmente adversas, onde iniciou-se um campus ou uma unidade sem nenhuma estrutura. Um campus sem orçamento, sem funções gratificadas, sem diárias, sem automóvel oficial, livro oficial. Mas nós iniciamos, e esse campus é fruto daquele trabalho inicial. Voltei para Goiânia e, posteriormente, nessa expansão do governo Lula, estive em outros momentos de implantação, como o campus Uruaçu, já numa condição bem melhor, e depois Lusiânia, numa condição bem melhor, onde se tem um investimento inicial, orçamento, CD, quadro de professores, quadro de servidores técnicos administrativos. Essa implantação é interessante. Ela inicia, nós estamos aí com um processo de 5 anos de implantação e as coisas estão acontecendo. Talvez não da forma que nós gostaríamos que ela estivesse acontecendo. É importante nós salientarmos isso. E eu também sou favorável a mudanças. Mudanças, que tipo de mudanças? Mudanças para melhor. Isso eu defendo também. Eu sou candidato à reitoria, não a perspectiva de manter da mesma forma que as coisas estão acontecendo. São outros contextos. Isso é importante também a gente salientar. Então não podemos ficar de braços cruzados, teremos que buscar recursos esses, não só os recursos orçamentários da LOA, onde a matriz orçamentária é definida pelo número de alunos e o tipo de curso ofertado. Nós temos que buscar situações novas. Então eu tenho conhecimento e eu pratico esse trabalho de implantação da muito tempo.
sei o que acontece no campo. Então, como reitor, eu teria condições plenamente de entender e abrir um diálogo com a comunidade para trazer melhorias, sim. Melhorias para trazer também perspectiva, quando se cobra muito, da descentralização. A descentralização é importante, eu defendo isso também. Uma descentralização de forma organizada. Ela não pode ser uma descentralização de qualquer forma também. Não pode ser apenas uma vontade. Da mesma forma que nós temos experiência, por exemplo, de institutos que iniciaram, talvez de uma forma contrária, como o Instituto Federal Goiano, onde eram 3 autarquias, se uniu para formar uma. Lá tudo é para descentralizado, mas não existe nenhum controle, uma dificuldade talvez de se controlar essa descentralização, essa autonomia que é dada então para a instituição. Então, por isso, me sinto credenciado a apresentar meu nome para estar à frente dessa direção, dessa diretoria dos próximos 4 anos. Porque eu conheço que é expansão e nós estamos num momento muito importante para dar seguimento a esse projeto que eu entendo como um direito de todos e não como uma obrigação do governo. Meu muito obrigado e fica aqui já de início o meu pedido de voto por entender que a nossa proposta é a proposta que melhor defende o ensino público gratuito e de qualidade. Obrigado. Obrigado ao candidato. Gostaria de agora, antes da gente fazer um intervalo de 5 minutos para a seleção das perguntas. Só lembrando, 5 minutos. Intervalo então de 5 minutos, que é cronometrado também. E logo depois nós vamos partir para o segundo bloco. Deixar os candidatos à vontade. Ao tempo em que gostaria de agradecer aqui a presença do professor Marquinhos, que é secretário de Cultura. Muito obrigado pela presença. Agradecer também a presença da presidenta da OAB, professora Simone, e também a professora da instituição. Muito obrigado. Bem, então, 5 minutos e a gente já retorna com o debate. Só lembrando que as perguntas serão as mesmas a todos os candidatos. Primeira pergunta, total de 1 minuto e meio para a pergunta e 3 minutos e 30 para a resposta. Na sua visão, como fica a administração do campus Jataí com 2 unidades? Quem responde primeiro, o professor Rubem? Bom, Jataí, ficando com 2 unidades, ainda não temos funções para definir e separar um campus e criar um campus novo. Fica na realidade que a administração é apenas um diretor, na minha avaliação inicial. Agora, sendo possível, fazer gestão no Ministério para que se constitua, na realidade, um novo campus. Isso é possível.
né? Tendo em vista que se as demandas do município e as respostas da instituição forem satisfatórias para isso, facilmente o Ministério da Educação consegue, no mínimo, criar um campo avançado desse ponto de estrutura administrativa para atender ao outro campus. Com relação à questão não só do deslocamento dos dois campos, no caso das duas unidades aqui no município, a gente tem que ressaltar que, se eleito nós formos, o campus já está aí, assim como os demais, terá autonomia de centralização e terá total liberdade de definir seus rumos. Tendo em vista que, quando eu ainda era diretor em 2005, a primeira empreitada que nós compramos em Brasília de 15 dias era exatamente o período da separação de Jataí e Goiânia, tendo em vista a tamanha centralização naquele momento e as dificuldades que nós enfrentávamos como gestor. Então, eu acho que todo o campus, tendo a sua autonomia na definição das questões administrativas, financeiras, pedagógicas, dentro de um projeto institucional em que contemple, né, as políticas institucionais que possam ser executadas de fato no campus, eu acho que isso enriquece muito a toda a comunidade que o Instituto Federal de Goiás atende, não apenas ao campus, e sim a todo o estado de Goiás. Por muitas vezes presenciamos e sofremos desse mal em que centraliza-se, por exemplo, as compras, e às vezes, quando esse equipamento chega no campus, o aluno já não precisa mais dele, porque já concluiu a disciplina. Em síntese, isso, se nós olharmos para um curso em que tem curta duração, a gente pode considerar que nós estamos praticando um crime por não ofertar as condições adequadas para os alunos no tempo hábil que eles necessitariam. Então é imprescindível que nós tenhamos essa liberdade no campus, não só para definir os rumos, mas como operacionalizar as soluções de cada campus. A reitoria tem que ter esse papel importante para as políticas e supervisionais. A execução ela tem que ser dada no próprio campus. Obrigado ao candidato Uberlan. Eu uso da palavra em 2 minutos e 45 segundos. A mesma pergunta para a professora Maria de Lourdes. É necessário fazer a pergunta novamente, professor? 3 minutos e 30 segundos. Bem, em relação aos dois campos, primeiramente, nós conhecemos, né, há uma semana atrás, a realidade dos dois campos. E nós vimos, né, a construção do campus novo e até conhecemos as salas, né, os setores aqui desse campus aqui. Percebemos realmente que temos que fazer algumas, né, mudanças, alguns investimentos. Em relação a isso, a nossa proposta, ela vem junto na questão da descentralização mesmo, da questão orçamentária e da questão do planejamento e da questão administrativa. Com esse orçamento de chegada de campos, vai caber a decisão através de fóruns da comunidade, entre alunos, docentes, né, todos os servidores aí envolvidos, tomar decisões. Nós percebemos, né, em cada campus as suas necessidades, verificamos isso, tá? Mas as decisões elas vêm diretamente da unidade, né, da direção de cada campus, ou seja, da unidade daqui. Em relação a isso, o que nós podemos falar? Como é que vai ser feito isso aí? Primeiro, que a gente quer implantar a nossa gestão. Essa participação efetiva da comunidade através de fóruns, a questão integrada aí entre a reitoria, participando desse processo. Nós falamos aí da questão da reitoria itinerante, aonde que também nós vamos participar desse processo em relação aos campos, visto que com a expansão disso aí, nós temos que trabalhar as várias partes aí do nosso ensino, né? Ou seja, ensino, pesquisa e extensão. E vai ser decisões dentro do campus que vai definir isso aí. Então, nós nos pautamos a questão da gestão descentralizada, onde o diretor do campus vai ter autonomia para decidir as suas decisões.
Obrigado, candidata número 2, 2 minutos e 17 segundos. Terceiro candidato, professor Jerônimo Rodrigues, 3 minutos e 30. Bom, primeiramente nós temos apenas um campus com 2 unidades. É uma particularidade desse campus. Nenhum outro campus do Instituto tem essa particularidade. Além dessa particularidade de 2 unidades, nós também temos uma outra particularidade aqui, que é mais histórica mesmo. A defasagem desse campus Jataí em relação até mesmo à aplicação de recursos em infraestrutura. Então, eu acho que o reitor que assumir, ele tem que ter esse olhar dessa particularidade, e também ele tem que ter um olhar de ser também propositivo. O que eu vejo para esse campus de oportunidades, primeiramente, a definição de rumo. Pelo menos propor, para depois discutir com a comunidade. Eu acredito que, com uma proposição inicial, esta unidade poderia ser uma unidade para as atividades de pesquisa, pós-graduação e extensão. E a outra unidade é para atender os cursos de graduações e os cursos regulares, integrados. Então é uma proposição, mas essa proposição tem que discutir, ver uma discussão com a comunidade, diálogo com a comunidade. Tem outros aspectos também que o reitor ele já tem que começar a pensar. Uma particularidade em relação até aqueles números de servidores. A questão também do orçamento. Você vai ter que ter contratações relativas a terceirizados e para atender essas 2 unidades que requer orçamento. Então nós temos que visualizar uma situação diferente que nós não vivemos ainda. Então por isso que eu, de início, eu já apresento algumas proposições, mas quero aqui como reitor estar dialogando com a comunidade realmente se esses são os anseios. Obrigado, candidato. 2 minutos e 5 segundos. A segunda pergunta será respondida por todos os candidatos, pelos 3 candidatos. Vamos então à segunda pergunta, que destaca a questão da assistência estudantil. Bem lembrado que o professor, apenas 5 perguntas são sorteadas. Então, a segunda, o que esperar sobre a gestão da melhoria da assistência estudantil no IFG? Primeiro a responder, o professor Uberlan, 3 minutos e 30 segundos. Bom, quando nós falamos de assistência estudantil, a gente tem uma tendência a remeter apenas a valores financeiros. Eu acho que não só a questão financeira é uma assistência estudantil, como todo o apoio ao aluno, seja esse apoio médico ou odontológico, seja através de programas de extensão, ou mais alunos, seja através de programas esportivos, e que se possa, não só com a parte financeira, mas com a parte de envolvimento esportivo, cultural, de lazer, e que faz parte da formação de todo o cidadão, né? Essa complexidade maior. A gente pretende, não só dessa forma, também ampliar esse recurso, mas também criar a bolsa para o atleta, sendo que, por várias vezes, os alunos em que participam de algumas modalidades, como, por exemplo, o atletismo, que vai participar de uma representando o campo de um evento externo, onde ele possa gozar dessa bolsa atleta, onde ele possa gozar da assistência como de passagem de alojamento, além da bolsa regular para que ele possa treinar. Nós podemos também e deve ser criados programas em que, além do incentivo, né, da parte esportiva, da parte musical, em que ele incentive-se na realidade, não só com a questão financeira para que ele possa propiciar até a compra de um equipamento de música, mas que possa, de fato, ter uma assistência estudantil muito mais ampliada do que a que nós temos hoje. Porque quando nós remetemos à assistência estudantil, a gente imagina que apenas a bolsa permanência, auxílio moradia,
Mas não é só isso que o aluno precisa. Ele precisa de uma assistência estudantil muito mais ampla do que a gente promove hoje. Eu acho que é papel da instituição, o papel social dela, é exatamente promover todas as ações em diversos níveis e em diversos horizontes. Senão, nós correremos o risco de estarmos formando apenas aqueles velhos e antigos apertadores de parafusos. Se nós não criarmos as massas críticas, se nós não criarmos as pessoas de forma que possam interagir com as outras áreas de conhecimento, dificilmente teremos cidadãos de fato. Então, o papel de todos os campos do UFG, do UFG como um todo, é formar um cidadão que seja capaz de pensar, de criticar, de interagir com as definições da instituição e que seja capaz, sim, de se manter no seu emprego através de uma formação técnica tecnológica em que ele tenha escolhido a fazer nessa própria instituição. E uma série de outros programas que a gente pode, ao longo do tempo, ir amadurecendo, verificando as deficiências e verificando também as possibilidades orçamentárias possíveis para serem ampliadas do ponto que a gente está ouvindo. Muito obrigado. Obrigado, candidato. 2 minutos e 45 segundos. Fiz uma pergunta, responde a candidata número 2. Professora, fala por nome aqui para ficar mais conveniente. Professora Maria de Lourdes Magalhães. Bem, a nossa grande preocupação em relação à assistência estudantil, ela nos remete a uma questão que talvez nós não nos preocupamos muito, que é a questão da evasão. Então, hoje, essa assistência estudantil é extremamente importante para a gente ter um diagnóstico por que nossos alunos estão evadindo. A primeira coisa que nós temos que fazer dentro de todos os campos, dentro de todas as nossas unidades, é perguntar o porquê que nossos alunos estão saindo da nossa instituição. Hoje sabemos que, dependendo de algumas turmas, vimos aqui recentemente, aqui até mesmo já está aí, nós estamos formando aí 3, 4 alunos. E o porquê dessa evasão? Isso nos remete também a um questionamento feito pelo TCU, que questiona justamente a grande evasão